abençoado de Deus, e com o missionário Oswaldo também está aqui, da Assembleia de Deus. Daqui a pouco eles vão apresentar aí, vão estar falando quem são eles. E também está ali o pastor José Carlos, abençoado de Deus também, homem de Deus. Quero pedir aqui o missionário Oswaldo para fazer uma oração de início. Amém. Nessa noite... Só uma coisa, amado, deixa eu só... alguém tá com coisa ligada e tá dando microfonia, tem que baixar o volume. Abaixa o volume no celular. O meu tá baixo. O meu tá baixo acho também. que é do irmão aí que tava dando microfonia. Baixou? Baixei. Pronto, agora... Faz a oração. Só um minutinho aqui, tá? Deixa eu só... Botou um negócio ali. Tava o microfone. Vê que eu achei estranho aqui da microfonia. Fala. Oremos. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, para apresentar esse programa maravilhoso, e esperamos que todas as pessoas que forem alcançadas por nossa voz sintam a presença do Senhor em seus lares. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo esse programa em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Agora eu vou pedir aqui o pastor Oswaldo, o pastor Fernando, para estar dando uma palavra aqui agora. Eu quero, nesta noite aqui, agradecer ao pastor Arlen por ter convidado. E estou muito feliz, pastor Arlen. É uma honra muito grande estar aqui junto com o pastor Arlen, diácono Oswaldo, da Assembleia de Deus, pastor José Carlos. Eu sempre acompanhei sempre nos debates, né, pastor Carlos? Muito bom. E eu quero também cumprimentar a todos os que estão nos acompanhando nesta noite. E também, pastor Arlen, eu quero mandar um abraço aqui a todos os irmãos da congregação Assembleia de Deus, ali no bairro Cruzeiro. Deus abençoe a todos. É isso aí. Então, a palavra de Deus é muito eficaz. E hoje será discutido falando sobre o arrebatamento, não é? Exatamente. Vai estar falando sobre o arrebatamento, algo muito importante também. E fala aí um pouquinho aí, missionário Oswaldo. Amém. Falar sobre o arrebatamento da igreja nos leva a discutir algo que é muito relevante, e creio eu que é a maior das expectativas de todas aquelas pessoas que servem a Deus, que abandonaram o mundo e têm esperança de um futuro bem melhor. E a promessa que nós temos é de breve, muito breve, estarmos no céu junto com o Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Então, muito em breve, vamos estar também no foco, né? Que é a salvação. Muitos estão aí brincando na igreja, brincando de ser evangélico, brincando de ser crente. Eu falo isso toda hora. Pessoas brincando com as coisas de Deus e esquecendo da salvação, que é o mais importante. E muitas pessoas acham que entrou para a igreja e já está salvo, e não é. E não é assim. Para você ser salvo, é necessário muitas coisas. Você andar no caminho do Senhor em retidão, em sinceridade, honestidade e desviando do pecado. Se você não desviar do pecado, não adianta nada, porque a palavra de Deus fala, sem salvação ninguém verá o Senhor. Verdade. Não é? Não é, pastor Fernando? Com certeza, pastor Arlen. Nós vamos agora falar sobre o arrebatamento da igreja. E antes de nós adentrarmos no assunto, eu gostaria de já iniciar, né? O arrebatamento da igreja é um evento que todos
aguardam. Todos nós aguardamos. A gente sabe, Diácono Oswaldo, que existem algumas teorias que definem como será o arrebatamento da igreja, né? E todas essas teorias concordam que o arrebatamento vai acontecer. O que diverge um pouco são o período, né? Nós temos aí os pós, né, pastor Arlo? Os pós. Isso mesmo. Esses pós é aqueles que acreditam que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Na sequência, nós temos os mesó, que são aqueles que acreditam que será no meio da grande tribulação, né? E temos também os pré, do qual eu acredito e defendo essa tese de que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação. Então, todas essas teorias acreditam que o arrebatamento vai acontecer. O que divergem é somente o período. Ok, Diácono Oswaldo? É verdade. Eu também sou pré. Eu acredito que o arrebatamento ele se dará antes da grande tribulação. É certo que estamos passando por momentos difíceis e dentre esses momentos difíceis nós estamos observando a quantidade de pessoas que têm se apostatado da fé. E Paulo, quando ele escreveu a sua carta para o apóstolo Tiago, ele disse que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos em que as pessoas nem suportariam a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos e se apostariam da fé, voltavam-se às fábulas e dariam ouvidos à doutrina de demônios. E nós observamos isso, que hoje a quantidade de pessoas que têm se apostatado da fé não é pequena. Verdade. A gente já está vivenciando tudo isso, né? E Jesus deixou bem explícito do que iria acontecer e já está acontecendo. Todos os sinais que nós estamos vivenciando indicam que logo mais vai ocorrer esse tão grande e esperado evento no qual eu, pastor Arley, Diácono Oswaldo, pastor José Carlos e tantos outros aí estão aguardando. É ou não é, pastor Arley? Isso mesmo. É igual eu falei nesse instante. As pessoas não estão levando as coisas de Deus a sério. As pessoas não estão levando as coisas de Deus a sério. E estamos vendo aí a dificuldade que o mundo está passando. A luta que o mundo está enfrentando. Aí muitos falam, mas isso já passa há muitos e muitos e muitos anos passando por essa tribulação no mundo. Mas agora o cerco se fechou. Se fechou e Deus está chamando a igreja para orar. Por quê? Eu falei isso também esses dias. Por que que o mundo está passando por isso? É culpa das pessoas que estão no mundo? Não é não. Isso que está acontecendo no mundo é culpa da igreja. Porque Deus está despertando a igreja para orar. Chamando a igreja para orar, para buscar Ele, a face dEle. Porque isso tudo que está acontecendo aí é por culpa nossa. Porque Deus ele quer que cada um de nós vai e pregue a verdade para cada um. Até mesmo aqueles que estão dentro da igreja precisam ouvir e escutar a verdade. Porque hoje temos visto muitos hoje pregando palavras mansas, palavras ali calma, com medo de perder membro, com medo de perder ovelha, igual muitos já me falou. Que não pode machucar o coração das pessoas que já estão machucadas. Mas não é machucar. Não é machucar. Quando você é sábio,
você sabe edificar a casa. Igual a palavra de Deus fala, a mulher sábia edifica o quê? A casa. A casa. A mulher sábia. Mas a palavra de Deus está falando para cada um de nós. Que quando aprender a dividir tudo, aprender a separar todas as coisas. Quando você vê alguém ali em uma situação complicada, você tem que entender e saber falar com a pessoa, mas também você não pode esconder a verdade. Não adianta se vai machucar, se vai doer, não importa. O importante é você pregar a verdade. A palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu vejo tanta gente aí que conhece a verdade, que é entendido, que é teólogo também, não é? Verdade. Mas na realidade não conhece nada. Porque não pratica. Não adianta você saber e não praticar, não é? Você tem que conhecer e também praticar, não é? Verdade. Pastor Barley, falando sobre o arrebatamento da igreja, eu gostaria de ler um texto. O Oswaldo, Diácono Oswaldo, pode ler para a gente poder iniciar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Diz assim esse texto: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ok? Então vamos lá. O que vai ser o arrebatamento da igreja? O arrebatamento será a arrancada da igreja, a retirada da igreja da terra para os céus. Quando eu falo de igreja, estou referindo à igreja composta por pessoas de todas as épocas, desde a antiga aliança até a nova aliança. Então, o versículo que foi lido, o texto que foi lido, vai especificar exatamente o processo que ocorrerá dentro desse grande evento, chamado arrebatamento. Eu diria que o arrebatamento é um dos maiores eventos. Eu não diria o maior evento, porque maior do que o arrebatamento vai acontecer o juízo final. Então, o juízo final, eu acredito que será o maior evento, porque no juízo final vai estar todos vão ter que comparecer. No que se diz respeito ao arrebatamento da igreja, nem todos vão estar lá. Verdade. Para fazer parte desse grande evento, né? É por isso que nós acreditamos aqui, Oswaldo, Diácono Oswaldo, e nós vamos falar exatamente desse processo que vai ocorrer dentro desse evento chamado arrebatamento. Que processo é isso? É a ressurreição daqueles que dormem no Senhor e, na sequência, a transformação daqueles que estiverem vivos, aguardando esse tão esperado, bem-aventurado evento que será o arrebatamento da igreja. Ok, Oswaldo? Ok. E falando nesse texto aqui, fala de esperança. E eu estava analisando ontem à noite, lá em casa, a respeito da esperança. A esperança nos dá ânimo para caminhar nesse mundo tão turbulento. A gente vive num mundo cheio de dificuldade, e quando Jesus ele nos salvou, ele nos resgatou, ele prometeu que iria nos levar para o céu, para estar junto com ele. E isso aí nos dá força exatamente para caminhar, para vencer todos os desafios. Sabe o que eu lembro, pastores? Eu me lembro que no passado, o que aconteceu com Israel? Israel estava há 430 anos no Egito.
Muitos não tinham esperança, mas Deus prometeu que os tiraria de lá e os levaria para uma terra nova, para uma terra produtiva, uma terra que iria manar leite e mel, que era Canaã. E nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele jamais salva alguém sem um objetivo. Verdade. E o objetivo de Jesus Cristo é arrancar os seus que ele salvou e comprou com seu próprio sangue para levar, para estar ao lado dele. E nós temos essa promessa. É verdade. Pois bem, meus irmãos, nós lemos aqui um texto que fala em um abrir e fechar de olhos. É interessante que só abre depois que fecha, né, João? Com certeza. Então a expressão aqui mais correta, pastor Arley, seria abrir e piscar de olhos. Isso mesmo. Por quê? Porque piscar, a gente está sempre piscando, né? Dessa forma. Paulo, quando ele faz esta ilustração, ele utiliza um órgão do nosso corpo, que é o abrir e fechar de olhos, exatamente para facilitar a compreensão. Por quê, pastor Arley? Se o senhor tem uma criança pequena e você fala para aquela criança, fecha os olhos, com certeza ela vai entender, ela vai fechar. E o senhor disse, abra os olhos, com certeza ela vai entender e vai abrir os olhos. Então, esta questão de abrir e fechar, ou seja, abrir e piscar de olhos, que vai ocorrer esse processo aqui, que é a ressurreição daqueles que estão dormindo em Cristo, se descansando, e na sequência a transformação daqueles que estiverem vivos, isso se dará dentro desse processo. Abrir e piscar de olhos. Concorda, pastor Arley? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu quero lembrar aqui e mandar um alô para o pessoal do projeto Mundo para Cristo. Mandar um alô aí para o pastor Gilberto, que é o presidente do projeto aí Mundo para Cristo. Mandar um alô para a pastora Vilmar, da comunidade Shalom lá dentro do bairro Nova Esperança. Minha mãe, a pastora Remilda Fernandes, aí no bairro Pedrinhas. Minha irmã, a bispa Rita, também, que ela tem um programa aqui na rádio também, todo domingo. Também aqui. Mandar um alô para todo mundo. E o pessoal da Vereda também que está na sintonia. A pastora Marilene. A igreja dela todinha está escutando o programa na Vereda. Lá. E o presbítero Zé Sampaio também na Lagoa das Flores. E o pessoal aí, tudo aí que está na sintonia. Então, não deixe de participar da programação aqui. Você é muito especial, muito valoroso para Deus. Deus, Ele te ama, Ele quer muito ali, muito bem de você. É igual eu falo em Jeremias 29:11, que diz, porque bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Sabemos que está aproximando o Apocalipse aí, já estamos quase perto do Apocalipse. Temos que dedicar nossa vida completamente para Deus. Completamente para Deus, porque a salvação é algo muito precioso, muito valoroso. E o Apocalipse está falando. Está falando. Então, busque ao Senhor. Deixe Jesus entrar na tua vida. Agora, a gente deve entender aqui como vai acontecer esse processo, né? Primeiro, vai haver o toque de trombeta. O apóstolo Paulo disse que vai soar o toque da última trombeta. O que a gente entende aqui? É que quando ocorrer esse evento, Jesus vai descer com a sua comitiva, que seria toda a hierarquia angelical. Eles vão descerem tocando, porque
é ritmo de festa, né, Diácono Oswaldo? Sim, Porque se trata das bodas do Cordeiro e o Espírito Santo que está na terra, que é o amigo de Cristo, o amigo do noivo, que está na regência da igreja, na sequência ao ouvir o toque de trombeta, eu creio que quando ele já estiver nos ares, e as pessoas que morreram, que estão descansando no Senhor, ao ouvir, porque aí é uma ação do Espírito Santo. É por isso que nem a química, nem a física não entendem muito sobre essa questão, porque isso aqui é algo espiritual. Então, essas pessoas, pastor Arlen, que estão dormindo, eles vão ressuscitar em um abrir e piscar de olho. Verdade. Segundo a lei da física, disse que esse abrir, Oswaldo, Diácono Oswaldo e pastor José Carlos, está se referindo em uma fração de tempo, 0,7, né? Milésimo do segundo. Só que o interessante é que o apóstolo Paulo ele não faz aplicação somente para um determinado tempo. Ele vai usar esse 0,7 para os dois tempos, que é a ressurreição dos que dormem e a transformação dos que ficarem vivos. Verdade. Então, isso significa, Oswaldo, que se a gente pegar esse 0,7 e dividir por 2, então seria o quê? 3,5. É muito rápido. Então, o que eu quero dizer com isso? Vai ser tão rápido esse processo que se o pai ou a mãe estiver distante do filho, não vai dar tempo, pastor Warley, para ir abraçar o filho, ou a filha, né? Ou então o esposo, a esposa. Porque vai ser, pastor Warley, ó, um flash. Verdade. Um ato. Vai ser muito rápido. Concorda, pastor Oswaldo? Diácono Oswaldo? sim. É isso mesmo, pastor Fernando. Antes de eu falar alguma coisa aqui, eu queria dar um alô para a irmã Luísia, é minha amiga do Face, o pastor Iremar, ali no Morada Real. Pois é, irmão Fernando, é o seguinte, o arrebatamento ocorrerá durante a parousia, né, no grego. O que é isso? Antes da igreja ser arrebatada logo assim, rapidinho, primeiro ocorrerá a ressurreição. Isso. E é necessário que todas as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador creiam na ressurreição. Porque aqui na carta de Paulo aos Coríntios, disse que Cristo é a primícia. Primeiro ele ressuscitou. E nós, talvez, nem alcançaremos o arrebatamento sem a ressurreição. Talvez morreremos antes. Mas no momento em que a trombeta soar, os que estiverem dormindo em Cristo ressurgirão primeiro. E aqui diz, pastor Fernando, que nós, os que ficarmos vivos, subiremos juntamente com eles, com os ressuscitados nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Eu imagino como será glorioso o encontro de todos os servos de Deus com o Senhor ali nos ares. Aqueles que gostam de dar glória a Deus, aqueles que gostam de dar aleluia. Aquela maravilha que acontecerá no dia do arrebatamento. Mas, do outro lado, a tristeza daqueles que não se prepararam. Isso aí, Fernando, eu fico pensando que esse acontecimento será muito rápido. É como você disse, é uma fração de segundo, no abrir e fechar de olhos. Você disse isso aí há um pouco tempo atrás. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, receberão corpos glorificados. Agora, interessante, Diácono Oswaldo, é que uma certa feita, alguém chegou para mim e perguntou: Fernando, qual você prefere? Aguardar o arrebatamento ou partir antes do arrebatamento?
Eu disse a pessoa, para mim tanto faz, porque o mais importante é a gente estar em Cristo. Né? Sabe por quê, pastor Arlen? Nem Abel, que de acordo com as escrituras sagradas, que foi o primeiro a partir para a eternidade, ele não vai adentrar nos céus primeiro do que eu, nem muito menos primeiro do que o senhor, pastor Arlen. Dessa forma, e tem Nem pessoas muito aí menos achando do que que vai o pastor participar, né? Carlos, o pastor José Carlos, nem muito menos primeiro do que o Oswaldo, de todos aqueles que esperam. Em corpo glorificado, não. Né? Embora, Diácono Oswaldo, quando Jesus ressuscitou, é evidente que ele instalou o paraíso que ficava aqui embaixo, lá em cima, mas isso não significa que eles adentraram em corpo glorificado. Eu creio que vai acontecer o mesmo procedimento que aconteceu com Jesus. No dia que Jesus morreu, que ele deu brado, que o credo apostólico pregou por muito tempo, que Jesus tinha descido ao inferno, e de uma certa forma não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que naquele dia ele entregou seu espírito ao Pai. Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Dentro dos 3 dias, o que aconteceu com o Espírito de Jesus? O Espírito de Jesus desceu, adentrou no corpo novamente, e aí ele ressuscitou em corpo, ressurreto. Quando ele ressuscitou, ele passou a ter um corpo ressurreto. E a Bíblia diz que em corpo ressurreto, ele ainda permaneceu na terra com seus discípulos por um período de 40 dias. Né? E depois, é por isso que Paulo vai dizer, Diácono Oswaldo, que ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos em corpo ressurreto. Verdade. É o que vai acontecer. Quando a gente lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, disse que Deus trará na companhia de seu Filho todos os que dormem. Então isso significa, pastor Arlo, da seguinte forma: então, se Deus trará, então esse paraíso que foi instalado onde eles se encontram, neste momento, não em corpo glorificado, eu creio que descerá com Cristo. Quando Cristo estiver nos ares, eles descerão para adentrar nos seus corpos, e aí os seus corpos vão ressuscitar em um abrir e fechar de olhos. Ressuscitando, na sequência, os que estiverem vivos, né, Diácono Oswaldo, vão ser transformados. E aí Paulo disse que juntos, né, juntos subiremos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Eu aguardo por esse momento. Verdade, dessa forma. Eu vou estar pedindo aqui agora para passar a música primeiro de O Arrebatamento, de Cícero Nogueira. Glória a Deus. Maria de Jesus, Deus te abençoe. Claudemir Cruz, Deus te abençoe. Você passou Arrebatamento da igreja. passar o pneu na mão. Essa música tem muito tempo que eu escutei. O tempo dos LPs. Meu pai tem CD até hoje dele. Meu pai tem CD desses cantou tudo. Aí. CD ou LP, aquele grandão? CD não, é um LP. o disco O disco é... do grande ainda. E tem desse também, ó. Pouquinho. Nossa. Cícero Nogueira tem Ovelha de Paula. José de Paula, tem um pecador. Nelson Nedes.
minha amiga Ana. Deus te abençoe. Ajuda aí, pessoal, a compartilhar. David Moraes, Deus te abençoe, David, meu grande amigo. Eu vou colocar mais de novo, viu? Fica tranquilo. Meu Deus. Mais de novo, né? Rosa de Jesus, Deus te abençoe. É isso aí. Ficou bom. É isso aí. Quero mandar um alô aqui para meu amigo Chico, da manutenção ali, que fica ali no Paraguai. Você que precisa consertar celular, comprar um celular seminovo, é só procurar Chico ali no Paraguai. Manutenção de celular em geral, ou então ligar para o número 988 25 44 47. Também mandar um alô aqui para meu amigo da LR Consult, instalação e manutenção elétrica, comerciais, prédios e residência. Falar com meu amigo Luciano Ramos, ou ligar para ele pelo número 988 36 4367. Também mandar um alô aqui para minha amiga Norma, da Lavanderia Nora, que fica ali na Rua Planalto, número 927, bairro Cruzeiro, próximo à Rua da Corrente. Então, mandar um alô para Norma e meu amigo Rafael, que está aí escutando aí. Também meu amigo também da Intercar, tudo em arte, serviços em gerais, que fica ali na Rua Egito, número 30, bairro Ipanema. É só falar com Adilson Diola pelo número 988-686952. E você que precisa tomar aula de bateria, é só procurar meu amigo Tiago Lucas Sodré. Ou então ligar para ele pelo número 988-02-7049. E por fim aqui, você aí que quer falar com o meu amigo Edilson do Carro do Ovo. Observa bem, Edilson do Carro do Ovo. É só você ligar para ele pelo número 988-04-7017. Meu amigo abençoado Edilson, ali no bairro Cruzeiro. Abençoado de Deus. Então é só você ligar para ele pelo número 988-04-7013. Que Deus abençoe cada um. E meu amigo presbítero Vandinho, quase que eu esquecendo dele de novo. Da Tapioca, que fica ali na praça ali de rumo do antigo clube social, toda terça, quinta e sexta. Terça, quinta e sexta. Então, é só ali você querer comprar tapioca, procurar Vandinho e também mandar um alô para meu amigo pastor Ranulfo e a missionário Balda. Que Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Cleiton, que está nos acompanhando. A minha sobrinha Ludier, amo muito, está ali na cidade de São Paulo. Que Deus abençoe vocês. Manda logo alô. Está ali Binho, meu genro, também me acompanhando. Já falei da irmã Luísa, já falei do pastor Iremar. E também a minha amiga Zene, muito minha amiga, ali no bairro Urbi 6. Que Deus te abençoe. É isso aí, vou passar aqui agora para pastor. Olá, Erla, Deus te abençoe. Espero que você está entendendo o que nós estamos discutindo acerca do arrebatamento da igreja.
Por isso se faz necessário que a gente precisa se preparar, até porque se a gente não conseguir alcançar o arrebatamento da igreja, pode ser que a gente vai antes, né? Porque quando se trata de arrebatamento, se deve aplicar para o coletivo, né? Mas quando se trata de individual, pode ser que a pessoa que está aguardando o arrebatamento pode ir antes. E esse antes a gente não sabe o dia, a hora. Então se faz necessário que a gente estejam preparados todos os momentos. Ok? É ou não é, o Diácono Oswaldo? Sim, isso é verdade. Ô Varoa, quando foi tocado o hino de Cícero Nogueira, falando da igreja redimida, a igreja sofrida, que não mais sofrerá, a pessoa que foi autor desse hino, ele estava dizendo que é a esperança para a igreja. E quando se fala de arrebatamento, pastores, fala da alegria de muitos e também tristeza de muitos. Sabe por quê? Eu estava observando hoje na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 17 e no verso 20, quando Jesus ele estava advertindo a igreja a ficar esperto quanto à volta de Cristo. Ele estava dizendo aqui, no verso 26, o seguinte, que como aconteceu nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, nos dias anteriores ao dilúvio, o que o pessoal fazia? Comia, casavam, davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E da mesma forma também não foi diferente com Ló. Nos dias de Ló o povo plantava, edificava, casava, comia, e quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. Isso quer dizer que todos viviam na sua rotina. Na mesma forma é hoje, cada um cuida da sua própria vida e nem sempre presta atenção para a volta do Senhor. E o Senhor virá de surpresa. E quando o Senhor vir, não vai dar tempo a alguém se arrumar. É como se estivesse esperando o ônibus, né, pastores? E o ônibus chega, aí ele fala assim, dá um tempinho para que eu me arrume, mas na volta de Cristo não vai ter esse tempinho, não. Verdade. Ele vai vir. Quem estiver preparado, sobe. Quem não estiver preparado, fica. Então é bom que nós estejamos espertos na esperança da volta do Senhor. Tá bom, Varoa? É isso aí. Eu vou estar pedindo para passar aqui agora a música de Elias Coqueiro, meu amigo Elias Coqueiro, abençoado de Deus. Mandar também um alô para o pessoal do restaurante Bambara, do Kart Reis e do Pirão King, que tá todo mundo aí sintonizado, escutando. Que Deus abençoe. Mandar um alô também para minha amiga Era. Deus abençoe. Como é que está aí? Fala com ela ali. Erla? Erla. Oi, Erla. Você tá entendendo, Erla? Tá tendo alguma... Erlane? Pergunta ela o nome dela. Erlane? Erlane, né? Erlane. Ô, Erlane, se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? No que se diz respeito ao arrebatamento da igreja, tá? Quanto tempo a igreja vai passar nos céus, entendeu? Qual é o objetivo de Jesus arrebatar a igreja? Viu?
porque nós acreditamos que a igreja passará 7 anos. Né? Por qual o objetivo de tirar a igreja? Exatamente por conta do período da grande tribulação. Então a gente que é pré não acredita que a gente vai passar pelo período da grande tribulação, até porque o Apocalipse 3:10, né, diz que como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei a hora da tentação, né, que é de vir sobre a terra. E aí Deus vai arrebatar a igreja exatamente para não passar por esse período, né? A igreja ficará, né, nos céus por esse período de 7 anos, termina os 7 anos, aí a igreja desce para reinar com Cristo no milênio, né? Agora, interessante que esse período de 7 anos, de acordo com as profecias de Daniel, se divide em 2 tempos, né? Logo, a igreja ser arrebatada, aí o anticristo, né, porque o espírito dele já está no mundo, né? João disse que o mundo jaz no maligno, então ele está manuseando o sistema, ok? O espírito dele, ele ainda não se prontificou, ou seja, ele não ainda chegou como um déspota, como um homem, porque o Espírito Santo ainda está na terra, regendo a igreja, e é o Espírito que detém, tá? Mas no momento que o Espírito Santo sair da terra, levar a igreja ao encontro de Cristo, aí ele vai se manifestar como um homem, né? Agora é interessante, pastor, que ele vai surgir dentro de um cenário, ele vai surgir dentro de um cenário político e de natureza espiritual. Verdade. Porque ele vai tentar enganar, principalmente Israel, né? Logo na sequência, esses primeiros 3 anos e meio, ele vai implantar uma falsa paz, dizendo que é o Messias, né? Israel vai aceitar os israelitas não convertidos, né? Porque os convertidos subirão logo no arrebatamento, né? Então, o que aconteceu? Então, Israel não convertido vai aceitar ele como Messias, né? Aí vai aparecer os 144 mil que vai pregar o evangelho para Israel. Isso já na terminada dos 3 anos e meio, Israel se converte, né? E vai dizer, você nos enganou, você não é o Messias, nada. Aí eles rompem o pacto. Na sequência, Israel foge para o deserto, para as terras de Moabe, Edom, de onde surgiram os filhos de Amon. E lá eles serão protegidos por Deus. E nessa fuga vai morrer muitos israelitas. Tanto é, Diácono Oswaldo, que vai dizer que João viu a multidão, né, que se chegavam, né, que vinha da grande tribulação. Sim. Então é exatamente Israel que não conseguiu fugir. Então aí Israel é morto, mas é salvo, né? Esse 144, no qual eu acredito que vai pregar, né, as 2 testemunhas, né, que fala ali no Apocalipse 11, que vai pregar para Israel, para a nação de Israel. Eu acredito que ali nós temos algumas teorias, Diácono Oswaldo. Uns falam que é Elias, Moisés, outros falam que é Enoque, Elias, né? Sim. Outros falam que é o Novo Testamento e o Velho. Eu acredito que seja, quando faz a citação do Moisés, está falando sobre a lei. Moisés ali está representando a lei. Quando fala sobre Elias está representando os profetas. Então eu acredito que seja a lei e os profetas que serão pregados pelos 144. É isso aí. Estamos aqui de volta aqui. E vamos continuar aqui com o nosso debate. Já está chegando ao fim aqui. Está chegando ao fim. Eu vou passar para o Diácono Oswaldo aqui para falar alguma coisa aí. Amém. Manda um alô aí para minha filha, Osana. Obrigado pela audiência. Olha, amados,
a igreja precisa estar vigilante diante da volta de Cristo. Porque quando chegar o momento, eu já disse isso, não haverá tempo para se aprontar. E Jesus, ele advertiu ao seu povo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13 é onde se encontra esse texto. E em Lucas, a palavra do Senhor está dizendo em Lucas 12:40 o seguinte: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. É uma surpresa. Muita gente está brincando, como o pastor Arley falou, né? Muita gente está vacilando, mas o momento não é de vacilar. Ou você é, ou você não é. Ou você faz parte do povo que vai morar no céu, ou não faz. Porque Jesus, Paulo disse que ele virá para um povo seu, um povo especial, zeloso e de boas obras. Verdade. É isso aí, tá chegando aqui ao fim do programa aqui Mundo para Cristo. Daqui a pouquinho tá se encerrando o programa, mas eu quero aproveitar também de novo, mandar um alô aqui para meu amigo Elias Coqueiro e lembrar que Elias Coqueiro também tá com a programação aqui na rádio, aqui toda segunda-feira à noite, a partir das 10 horas da noite, com o programa Resgatar. Meu amigo Elias Coqueiro, toda segunda-feira, a partir das 10 horas, Elias Coqueiro está aqui com o programa. Também mandar um alô aqui para meu amigo apóstolo Ramon Rafael, também da Vila Serrana, da Igreja Trindade. Também está escutando o programa. Minha amiga Ione, lá no Nhanagé. Meu amigo Oséias, missionário Oséias, lá no Rio de Janeiro. Minha amiga Ana, lá em São Paulo. Meu amigo Kleber, lá em Londres, também que está escutando, e outros aí também. Quero agradecer cada um, que Deus abençoe também, cada um. Minha amiga Mari, da igreja está escutando aqui também, que Deus abençoe. E lembrando que o culto da comunidade evangélica Shalom, sede Pastor Valmir Ventura, Pastor Valmir, pastora Sara, pastora Idevalda, pastor Ricardo, Margarete, que está escutando, e minha amiga Lena também, Malena. Lembrando que o culto da comunidade Shalom está começando no domingo a partir das 3h30, 3 horas da tarde, está começando no domingo, devido ao horário. Está começando às 3 horas, então você que queira fazer uma visita, fica ali no bairro Guarani, no bairro Iracema, na rua Guilherme Aguiar, número 58, Comunidade Evangélica Shalom. Vá lá fazer uma visita. E nas quinta-feira à tarde, também de 3 às 5, tem um culto lá também à tarde. Então, Deus abençoe. Vou passar aqui agora para o pastor, para ele estar orando pelos pedidos de oração. Newton, Silas, Edione, Deus abençoe vocês. Nós vamos orar, né, pastor Arles? Mas eu gostaria de convidá-los ao domingo às 3 horas da tarde, ali na Rua das Bairro Cruzeiro, Assembleia de Deus, número 617. Os cultos estão sendo realizados a partir das 3 horas e vão até às 17 horas. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós pedimos ao Senhor que tudo que foi falado aqui neste momento, Senhor, que seja aplicado no coração de cada um, de cada pessoa que tem nos acompanhado. Senhor, nós intercedemos por cada pessoa e que o Senhor possa estender as suas mãos, abençoando, dando paz, né, libertando, curando, salvando, porque este é o nosso desejo, meu Pai. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada vida, de cada pessoa, Senhor, e que eles possam Te aceitá-lo. Obrigado, Senhor. Abençoe também o pastor Arley, o diácono Oswaldo, o pastor José Carlos, que estão aqui presentes, e que a Tua bênção, Senhor, esteja sempre nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe a todos. É isso aí.
E também vou mandar um alô aqui para minha amiga Sara Cristina. Sara Cristina, abençoada de Deus também. E vamos estar encerrando o programa aqui com a música dela. Música de Sara Cristina. Que Deus abençoe cada um. E lembrando, toda terça-feira à noite, a partir das 20 horas, aqui na Rádio Melodia.